Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e também tomarmos a decisão de colocar em prática o que nós aprendemos. Abençoa todos os que estudam conosco, que obtenham vitórias nos problemas, nas dificuldades que enfrentam, que permaneçam confiantes em Ti. Abençoe também todos que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as necessidades de cada um. Queres abençoar Auricélia, que está aniversariando hoje. Ela é irmã da nossa irmã Antônia Almeida. Queres abençoar também Ilza Cobor, que está aniversariando hoje. Pedimos ainda uma bênção especial para Ana Lu Neves e família. Ana Lu pede especialmente que Tu abençoes Ana Socorro Barbosa, que também ontem completou mais um ano de vida. Abençoes o Clinivaldo, a Rejane, a Regiane, o Adrian, o Bruno, o Revelino Silva, o Manuel Fernandes, a Jomara Cristina, Leda Senhorinha, Maria Márcia e Euríclides e toda a família, o Wendel, Ana Júlia, Wilk, Wagner, William. Abençoes Nilda Junco Fucucci, também queres abençoar o Renan, Jurema, Maria de Fátima, Nicolas e Gabriel e Márcia Alves e todos os demais, Pai, que nos escrevem e todos os nomes que eles citam pedindo orações. Que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos para darmos continuidade ao estudo desta semana. Estamos falando especialmente de Caleb e Josué, que foram grandes gigantes da fé. Enquanto pessoas estavam desanimando, desistindo, pensando em voltar para o Egito, eles permaneceram firmes, confiantes de que Deus daria a terra de Canaã para eles, e agora eles tomaram posse. Já tinha passado mais de 40 anos que eles haviam ido espiar a terra e agora estão dentro da terra prometida. E Josué e Caleb são exemplos, então, de homens que nós, como seres humanos, admiramos. Mas o nosso exemplo maior é o nosso Senhor Jesus. Todos nós sabemos disso. Por quê? Porque seres humanos, por melhor que sejam, por mais fiéis que sejam a Deus, têm suas falhas, têm os seus problemas, têm as suas dificuldades. Todo ser humano é assim. Então nós admiramos pessoas que são fiéis a Deus, que são sinceras e que são pessoas humildes, como foi Josué, que escolheu uma terra que ninguém queria, e só que essa terra era próximo ali de Siló, próximo do tabernáculo, e Josué ele queria estar próximo, assim como nós também deveremos buscar estar sempre presente na casa de Deus, para que possamos ali comungar com os demais irmãos e também nos aquecermos espiritualmente. E Josué, ele então deu um grande exemplo de humildade ao receber aquela terra e uma cidade que precisava ser reconstruída para que ele pudesse então ali viver os seus dias. Quando nós começamos a admirar determinadas coisas, isso faz com que nós sejamos transformados, mudados. Por exemplo, se pessoas gostam de ver cenas de violência, pessoas brigando, normalmente essa pessoa que está assistindo, se assiste sempre essas cenas, vai ficar também uma pessoa violenta, uma pessoa que gosta de polemizar, de brigar, de discutir. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Por quê? Porque somos cristãos e o nosso exemplo é Jesus. E se nós contemplarmos o Senhor Jesus todos os dias através da sua palavra, nós seremos transformados pelo poder do Espírito Santo. Muitas pessoas cristãs dizem, olha, mas eu não consigo, eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais ativa na igreja, uma pessoa mais dedicada às outras pessoas, a servir as pessoas, mas eu não consigo. Por quê? Porque normalmente essa pessoa não tem uma comunhão com Deus e não contempla o Senhor Jesus na palavra. Porque se nós pararmos para contemplar o Senhor Jesus
nem que seja por 15 minutos durante o dia, isso vai fazer com que nós tenhamos a nossa mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, essa mudança que muitos gostariam de ter na vida, por exemplo, tem pessoas que se convertem ao cristianismo e elas permanecem do mesmo jeito de antes, o mesmo temperamento, as mesmas atitudes. Por quê? Porque não houve uma transformação pelo poder do Espírito Santo. E essa transformação, ela vem no contato diário com a palavra de Deus, com a oração, e ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é nós que conseguimos fazer isso, é o Espírito Santo. Nós lemos em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 12, e nos versos 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Aqui a Bíblia é clara em dizer que nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos e nos livrar do pecado que nos atrapalha. Quando foi usada essa ilustração, nos livrar de todo o peso, aqui estava usando uma ilustração de pessoas que naquela época dos primeiros séculos, depois que Jesus aqui esteve, as pessoas, elas, para poder ganhar mais força, mais velocidade, elas treinavam com pesos nas pernas, e isso fazia com que as pessoas tinham dificuldade de andar, mas isso era para que eles pudessem pegar resistência e depois, então, no dia mesmo da prova, da corrida, eles tiravam aqueles pesos das pernas e eles corriam velozmente. Era uma tática que eles tinham. Então, foi usada aqui essa ilustração, nos livrar de todo o peso que nos atrapalha. Então, eu sei que muitas pessoas têm pesos que carregam em sua vida que ainda não conseguiram se livrar. Mas para que sejam libertos deste peso e possam vencer o pecado, é necessário irmos a Jesus, olhando para Jesus, diz aqui, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Se nós mantivermos o nosso olhar fixo em Jesus, nós seremos vitoriosos. Nós lemos também em 2 Coríntios, capítulo 3, e no verso 18, nos diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Se nós não contemplarmos, se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não orarmos, de maneira alguma nós iremos ser transformados, porque essa transformação, como eu disse para vocês agora há pouco, ela não vem de fora para dentro. Ela não vem de eu querer melhorar, de eu querer mudar, ela vem de dentro para fora. É o Espírito Santo que faz em nós essa mudança. E também em Romanos, no capítulo 12, e nos versos 1 e 2, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo escreveu: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Foi o que eu disse para vocês, e está escrito aqui, Romanos 12, versos 1 e 2. Essa mudança, ela vem de dentro para fora. É Deus que nos transforma
através do seu Espírito Santo. E para isso, para que haja essa transformação, para que nós sejamos semelhantes a Jesus, é necessário nós contemplarmos a vida de Jesus. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos ali relatado o ministério de Jesus aqui na terra, como é que Jesus tratava as pessoas, como é que ele se relacionava com as autoridades, como é que ele se relacionava com aqueles que eram desprezados, como é que Jesus se relacionava com Deus, com aqueles que o seguiam. Então, essa contemplação nós precisamos ter diariamente. Porque se nós não contemplarmos as obras de Jesus, nós nunca seremos transformados. Não adianta nada nós olharmos para uma pessoa e dizermos assim, como eu gostaria de ser igual a essa pessoa. Ela fala tão bem, ela se expressa bem, ela é uma pessoa correta naquilo que fala, ela cumpre. Mas se nós ficarmos contemplando apenas as pessoas, nós vamos continuar sendo do mesmo jeito que nós somos. Nós até podemos nos esforçar para aprender a falar melhor, a nos expressar melhor e também nos relacionar melhor. Nós até podemos nos esforçar para isso. Mas a verdadeira transformação de vida, a pessoa ter uma nova mente, um novo coração, isso vem do Espírito Santo, não vem de nós. Então você anote aí essas passagens bíblicas e leia depois na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, anote, marque na sua Bíblia e medite no que Paulo está dizendo aqui. Nós podemos ser uma nova pessoa, uma nova criatura, e é isso que Jesus quer fazer em nós. E o Paulo mesmo diz, aquele que está escrito, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquela pessoa que nós éramos antes de aceitarmos a Jesus, ela morre. Ela deixa de existir, aqueles prazeres, aqueles desejos que ela tinha, isso vai deixar de existir. Por quê? Porque agora tem um novo relacionamento, uma nova vida com Cristo, é uma nova criatura. As lutas, as provações, as tentações, elas virão para que nós desanimemos, para que nós deixemos tudo de lado. Há muitas pessoas que dizem assim, eu cansei de ser bom. Eu cansei de tratar bem aquela pessoa. Eu vou tratar agora aquela pessoa do jeito que ela me trata. Mas cristianismo não é isso, não é tratar a pessoa do jeito que ela te trata. Se a pessoa te tratar mal, você tem que tratar a pessoa bem, abençoar a pessoa, orar por aquela pessoa. Isso é um espírito de Cristo. Não tratar as pessoas da mesma maneira que elas te tratam quando elas te tratam mal. É viver uma nova vida com Cristo. E poderemos então ser transformados, termos uma nova vida, se nós contemplarmos a vida do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não se esqueçam que uma nova vida, ela só vem através do relacionamento diário com Jesus. Que Deus nos abençoe.